E aí, galera, estão prontos para mais um vídeo aqui no canal? E no vídeo de hoje iremos falar sobre o filme Uma Mente Brilhante e a esquizofrenia sofrida pelo protagonista John Nash. Além disso, iremos trazer uma convidada muito especial aqui para o canal que irá falar sobre a sua experiência com a esquizofrenia. Ficou curioso? Então já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma novidade. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o filme, que trata a vida de John Nash desde sua juventude até a sua idade mais avançada, quando ele recebe um prêmio Nobel. Ele é literalmente uma mente brilhante na matemática e começa seus estudos na Universidade de Princeton. Tímido e solitário, quer descobrir alguma teoria e se torna arrogante para os colegas de faculdade. Durante a faculdade, ele faz uma grande descoberta, ganhando muito destaque. Posteriormente, essa descoberta é batizada de Teorema do Equilíbrio de Nash. Após a faculdade, ele vai trabalhar como professor e também conhece a sua esposa. Ele acredita ter sido convidado para uma missão secreta pela inteligência dos Estados Unidos para desvendar códigos secretos enviados pelos russos. Assim, conhece William Parker, um espião que o socorre e o acoberta quando ele corre perigo. A sua esposa acaba desconfiando das suas atitudes e também pede ajuda médica. John então é internado, acaba sendo diagnosticado com esquizofrenia e é tratado por um psiquiatra. Após vários anos de altos e baixos no tratamento, ele consegue retornar à universidade e é reconhecido mundialmente pelas suas descobertas na matemática. Agora vamos falar um pouco sobre a esquizofrenia e como ela é tratada. Na psicanálise, o indivíduo dentro da esquizofrenia é considerado psicótico. Para Freud, o psicótico perde o contato coerente com a realidade, pois o id governa o superego e o ego do indivíduo. Mas você sabe o que é id-ego e superego? O id é a instância mais primitiva do ser humano. Lá habitam os desejos e as fantasias. O superego é como se fossem as leis, e o ego é o próprio sujeito. E é o ego que coloca na balança as vontades do id e as leis do superego. Vamos dar um exemplo para facilitar. Imagina um dia de muito calor, que você tem vontade de sair pelado para andar na rua, mas você sabe que não pode. Então você acaba colocando uma roupa mais fresca para sair. O id é a sua vontade de sair pelado na rua. E o superego é a lei que vai te dizer não, não pode, isso é errado. Então o ego, que é o eu, vai colocar essa vontade e a lei na balança e vai fazer com que você saia na rua com uma roupa mais fresca. Voltando ao filme, Joe provavelmente começou com os sinais e sintomas após sofrer uma grande carga de estresse, ocasionada pela sua mudança para a universidade e a cobrança por descobrir uma teoria original. Assim como John, os esquizofrênicos podem ter alucinações e delírios. No caso do protagonista, ele acredita que ele é uma espécie de chave para salvar os Estados Unidos de um ataque russo. Ele teria a função de desvendar códigos secretos enviados pelos russos através de revistas e jornais. E fazia a entrega de seus achados com muito cuidado, pois sentia que estava sendo vigiado o tempo todo. Dentro de sua alucinação, ele pensava ter recebido um sensor com números que mudavam de tempos em tempos, e esse sensor se localizava dentro de sua pele. Essa alucinação pode ser considerada sensorial. Muitos esquizofrênicos possuem delírio de grandeza, como no caso dele, salvar o país. Joe também apresentava comportamentos grosseiramente desorganizados e alguns sintomas negativos, como a expressão emocional diminuída. Como John era bem introspectivo, acabou levando muito tempo para se descobrir a doença. Por isso que a sua esposa acabou demorando bastante para perceber que tinha alguma coisa errada com ele. Nesse caso, o tratamento com psicotrópicos e o acompanhamento do psiquiatra é fundamental. Infelizmente, como esse caso ocorreu na década de 60, ele acabou ficando muito tempo internado e recebeu vários choques elétricos. Mas cada situação deve ser avaliada individualmente pelo psiquiatra, e a terapia é essencial após o controle do surto. Exatamente. O terapeuta vai organizar os pensamentos do paciente, ajudando a ficar em uma posição mais estável psiquicamente.
É importante falar sobre a importância das medicações para o controle dos surtos. No caso de John, ele acabou deixando de tomar a medicação e acabou entrando em surto novamente. Por isso, ele acaba tendo uma esquizofrenia residual, pois ele nunca consegue ficar totalmente livre das alucinações e dos delírios. Joe aprendeu a lidar com suas alucinações e ignorá-las com o passar dos anos, levando uma vida funcional normal. E como será que é para os familiares cuidarem e conviverem com alguém com esquizofrenia? Para responder essas perguntas e muitas outras, recebemos uma convidada muito especial hoje no canal. Ela tem um pai esquizofrênico e pode contar suas experiências aqui pra gente. Seja bem-vinda, Meire Gandim. Queria agradecer imensamente vocês de coração pelo convite e dizer que eu me senti muito honrada em estar aqui participando com vocês dessa conversa gostosa. Como que era a sua relação com o seu pai antes do diagnóstico e o que mudou após o diagnóstico? Bem, antes do diagnóstico, a nossa relação ela era muito envolvida pelo emocional. Então, como ele era uma pessoa muito agressiva, tanto verbalmente como fisicamente, era uma relação conturbada. Eu tinha muita raiva dele, eu não entendia, eu achava que ele era uma pessoa ruim. E depois do diagnóstico, eu já era madura, né? Eu já estava com mais de 30 anos. Eu fiquei muitos anos travados na minha vida por causa disso, sabe? Tentando entender, e isso acabava gastando minha energia com isso e deixando as outras coisas de lado. Mas daí, após os 30 anos, eu já estava mais madura e eu já estava cursando psicologia. Então, eu fui numa aula de psicologia que eu estava estudando sobre a doença, sobre a esquizofrenia, e caiu minha ficha, sabe? Eu não estava cuidando dele ainda. Eu ia visitar ele, eu limpava a casa para ele. Casa não, né? Era um barraco, sujo, muita sujeira, rato morto, comida podre. Então, eu percebia que tinha algo errado. Então, aí nessa aula, caiu minha ficha e eu entendi que ele era doente. Sabe, aquele momento ali para mim foi libertador. Eu não tinha diagnóstico de um médico ainda, mas na minha cabeça eu já sabia o que era. Então aquilo ali já me causou uma paz, assim, saiu um peso das minhas costas, sabe? Porque eu consegui entender que não era ele, eu consegui entender que ele era doente. Até que um dia ele foi encontrado caído lá no centro, desmaiado, isso quando ele estava com 80 anos. E daí eu aproveitei a oportunidade. E trouxemos ele para casa, eu aluguei uma casa maior, trouxe ele para morar comigo, preparei um quarto, ele mora comigo até hoje. E a partir daí o psiquiatra na hora deu o diagnóstico, que era esquizofrenia crônica. Então foi a partir daí que nós começamos a medicar ele com o medicamento correto. E também o esquizofrênico disfarça muito bem na frente dos outros. Então só quem sabe o que ele é mesmo, os comportamentos, as manias deles, é quem vive no dia a dia. Meire, e isso foi de forma rápida ou gradativa? Quais foram os primeiros sintomas assim que você notou? Então, com relação aos sintomas, os primeiros quem viu na verdade foi a minha mãe. Ela percebeu que após o meu nascimento é como se ele não desse conta daquilo, né? Daquele mais um filho, porque ele já tem vários outros filhos, né, com as outras esposas. Então eu acho que ele não deu conta daquilo e ele começou a surtar. Surtar ouvindo vozes, vendo pessoas, vendo coisas que não existiam. Ele via minha mãe xingando ele via minha mãe falando coisas para ele que não havia. Até o pigarro, assim, às vezes ela fazia... Para ele, isso era para provocar ele. Ele falava que ela estava fazendo o tempo todo isso, e ela não estava fazendo. E ele falava que isso era para provocar. Então, ele surtava assim, surtava com as pessoas na rua, passava alguém na rua, ele falava que estava passando ali só para perturbar ele. Com som alto, então, daí era certeza, né? Daí, na cabeça dele, era para perturbar mesmo. Então, era aquela mania de perseguição, o tempo todo alguém perseguindo, Então, esses foram os primeiros sintomas, assim, que começou, a minha mãe disse que começou a estranhar e achar que ele estava doente. E pediu para ele ir no médico e tudo, mas quem tem esquizofrenia não vai. Eles acham que isso não é, eles acham que é normal. Então, ele nunca aceitou receber um tratamento, uma consulta, o que seja, né? E para mim, os primeiros sintomas
que eu entendi que era doença, foi quando a minha mãe já tinha separado e tudo. Porque antes eu achava que ele era ruim mesmo, né? Eu achava que ele era ruim, ele era uma pessoa má, né? Estranha, mas má. E quando ele se mudou e foi morar sozinho, ele começou a morar que nem um mendigo. Ele morava em barraco, banheiro dele era de lona, sabe? Quando a gente morava com a minha mãe, ele fazia forrar o chão com um jornal. Então era umas manias assim que você começa a perceber que não é normal. E eu ia limpar a casa pra ele, ele falava que tinha cobra lá dentro. Eu morria de medo das cobras. No começo eu acreditava. Cobras, ele de repente falava que tinha uns bichos preto grandes assim. Daí eu começava a estranhar, falava, nossa, mas não existem esses bichos, que bicho preto é esse? E como que é o dia a dia do seu pai? Bem, hoje em dia, com a esquizofrenia mais controlada, o Alzheimer que tem pegado mais. O psiquiatra diz que o Alzheimer se desenvolveu nele já devido aos surtos da esquizofrenia, porque foram muitos. Ultimamente, quando eu assumi ele, né, um tempo antes, ele praticamente vivia surtado. Ele já não vivia mais no mundo real. Ele vivia no mundo imaginário dele, onde ele era perseguido, onde queriam matar ele. Então, ele não saía mais desse mundo, porque os surtos foram aumentando. É como se é como uma dor, uma contração da gestação, quando a mulher está no trabalho de parto. É a mesma dor, mas ela aumenta a intensidade. Então, no caso dele, eram os mesmos surtos, porém, eram com velocidades maiores, né? Com curto espaço de tempo. Então, ele tinha surto direto, vivia surtado. Então, hoje em dia, após esse controle, ele se tornou um idoso normal, como qualquer outro, sem surto, né? Sem os delírios. Eu tento acrescentar na rotina dele leitura, não quer. Eu tento acrescentar também desenho, sei lá, para ele desenhar, repetir uns desenhos, não quer. TV, não quer. Rádio, não quer. Então, ele se tornou um idoso normal, porém, sem atividade, sabe? Mas com delírio, assim, de roubo, de perseguição, não tem mais. Devido ao remédio, né, que foi bem próprio para a doença, que resolveu essa questão, que era a pior, né, de todas. Então, Meire, a partir da tua experiência, que tipo de apoio a família de um esquizofrênico não pode deixar de dar? Bem, hoje em dia que eu consigo entender a doença, eu acredito que a família não pode desistir desse doente, dessa pessoa que está doente, porque se ela desistir, ele vai para a rua, ele vai chegar num ponto extremo de sobrevivência, assim, que não tem nem como explicar, porque é inacreditável o estado que eles chegam. Eles chegam a morar no meio de lixo, no meio de rato, no meio da sujeira, comer pão embolorado, comer comida embolorada, e eles não percebem, porque eles estão no mundo deles, na cabeça deles, e o mundo externo para eles não interessa mais. Não dormem, eles viram zumbis, que nem os zumbis. Ficam a noite inteira andando para lá e para cá, perambulando. Então a família não deve abandonar essa pessoa, nunca. Mas para ela não abandonar, ela tem que entender que é uma doença. Porque enquanto a gente não entende que é uma doença, a gente acha que a pessoa é ruim, que a pessoa é má, e a gente se afasta, a gente fica com raiva da pessoa. E não existe, não tem como daí, né? Mas a partir do momento que a pessoa perceber que tem algo errado, que os sintomas estão batendo com a doença, tem que procurar ajuda. Se a pessoa não está aceitando ajuda, peça ajuda para algum órgão, né, público, para que busquem a pessoa, sabe? Nem que seja involuntariamente, porque esse remédio próprio para a esquizofrenia, ele faz com que a pessoa acabe o delírio e a pessoa pode viver uma vida normal, como qualquer outra. Então, você pensa, a pessoa perder às vezes uma vida inteira por falta de medicamento, né, por falta de medicação, de cuidado, de amor. Então, o que a família tem que fazer é isso, é não desistir desse doente e persistir até pegar ele. A gente, infelizmente, conseguiu pegar meu pai só com 80 anos de idade. Infelizmente, ele já tinha perdido a vida dele, porque naquele tempo essa doença não era muito falada, mas hoje em dia ela é uma doença muito falada, né? Tem muitos artigos, tem na internet, vídeos, tem em todo lugar, tem informações. Então, se alguém tem algum ente querido em casa que tem alguns sintomas que eles estão percebendo que não é normal, pesquisem, busquem informações e procurem um especialista, que esse especialista vai saber o que dizer. E amem, porque
O amor é a chave de tudo, né? Quando você ama, você não vai desistir. Então, eu acho que se você buscar o amor, não está conseguindo amar, busque. Se tem fé, busque em Deus. Se é uma pessoa que não crê em Deus, não sei, tem que buscar algum jeito de amar, sabe? Mas o importante é amar essa pessoa e depois buscar tratamento para ela. De alguma forma tem que ter tratamento, não pode abandonar, senão vai virar pior que um animal na rua. E o que você acha que deveria ser feito para melhorar a aceitação da sociedade em relação a uma pessoa com esquizofrenia? Bem, com relação à sociedade em si, eu acho que falta muito conhecimento, porque as pessoas têm muito preconceito, ainda com uma simples depressão, imagine com uma esquizofrenia, né? Hoje em dia a gente entende que a esquizofrenia não é loucura, e sim uma disfunção no cérebro. Então, a partir da medicação correta, de um tratamento correto, a pessoa vai ser uma pessoa normal, como qualquer outra. E hoje, Meire, como que tá? Como que você lida com isso atualmente? Bem, hoje eu consegui entender o que é esquizofrenia. Como estudante de psicologia, eu estou tendo um estágio em casa, né? Porque conviver com ele, assim, mas a gente conseguiu ressignificar o nosso relacionamento. Eu fico admirada de ver quem meu pai é, na verdade. Que eu sempre quis saber quem ele era. Eu não entendia como que uma pessoa podia falar que amava e ao mesmo tempo, de repente, 2 minutos depois, estava espancando a pessoa. Então, eu sabia que lá no fundo tinha alguma coisa, né, de bom nele. Hoje em dia eu consigo ver. Eu percebo que ele é uma pessoa que não teve amor. Então, ele não sabe amar. Ele tem um passado muito difícil na infância, que eu acredito que já começou aí a desenvolver esquizofrenia, além de ter a mãe dele que morreu dizem de louca, então provavelmente foi esquizofrênica também. Então hoje em dia eu lido de cabeça erguida, eu procuro, sabe, ajudar as pessoas que eu percebo que tem algum sintoma. A minha cunhada, ela é cega e ela começou a ter surto há um tempo atrás. Então eu e meu marido pudemos ajudar a mãe dele a encaminhar ela, né, ao CAPS para atendimento psicológico, inicialmente para entender o que é esses surtos, porque as pessoas não entendem mesmo, as pessoas começam a ter os surtos, elas não sabem o que fazer. Então, hoje em dia eu tento levar para o lado como um propósito de vida, sabe? Porque se eu convivi com meu pai tantos anos e eu consegui, né, sobreviver, consegui perdoar ele, graças a Deus, hoje em dia eu consigo amar ele e cuidar dele, eu entendo que tem algum propósito nisso, porque a gente que viveu isso sabe que é muito difícil. O emocional da gente fica muito abalado. E hoje em dia eu dou graças a Deus por eu ser saudável, mentalmente e fisicamente, porque eu podia ter uma doença grave também, até geneticamente falando, né? Mas eu sou muito grata por isso. E eu vou levar como um propósito de vida e ajudar as pessoas que, porventura, tem um familiar que está tendo surto, né? Futuramente, como uma futura psicóloga, também pretendo fazer trabalhos voluntários, realizar palestras, para trazer essa informação à tona, para que as pessoas entendam e procurem o quanto antes o tratamento, para resgatar vidas que estão aí no começo, né, se perdendo. Então, gente, essa foi a Meiriane Gandinha. Vou deixar o arroba dela lá do Instagram aqui na descrição do vídeo para quem quiser ir seguir, conhecer um pouco melhor da história dela. Ela tá com um projeto também para fazer vídeos no YouTube sobre esse assunto e sobre outros. Fiquem ligados que quando ela soltar os vídeos, vocês vão lá seguir, se inscrever. E obrigada, Meire, por participar do vídeo com a gente. Foi muito interessante ter você aqui. E que você volte mais vezes aqui também. Sim, muito obrigada, Meire, pela tua participação. Tua história é muito, muito interessante mesmo. É uma história de superação. E quem está assistindo a gente agora, que tem um familiar ou conhece alguém que tem algum desses sintomas que a Meire comentou, presta atenção, procura uma ajuda, procura um psiquiatra, um psicólogo, é muito importante terapia, é muito importante saber das medicações. E o conhecimento é tudo.
Eu que agradeço, gente, pela oportunidade, pelo convite. Me senti muito honrada e para mim foi como um início, né? Eu tenho mesmo planos de fazer vídeos explicando, contando a minha história mais a fundo, com fotos, detalhes, né? Para quem quiser saber mais um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a história do meu pai também, vou contar um pouco sobre ele. Então, eu quero agradecer vocês, que a gente possa, né, fazer mais assuntos, mais vídeos juntas. Nós podem contar comigo, tamo junto aí. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e coloca aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e apertar o sininho das notificações para não perder mais nada. E até o próximo vídeo!